A Receita Federal colocou na declaração pré-preenchida de imposto de renda a IN 1888, informada pelas exchanges. Quer saber mais? Vem comigo que eu vou te contar. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Antes de mais nada, a gente veio falar de um tema aqui que é um assunto de calamidade pública, mas vem comigo, aproveita, dá o gostei aqui pra gente aqui, dá o like pra nós aqui no canal, nos segue aqui no canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e aproveita e nos segue em todas as redes, né? No Instagram, no Facebook, no TikTok, no Cu. Nossa, nos segue em todos os lugares, estamos em todos os lugares. Gente, a gente vai falar de um assunto aqui que é um assunto que tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Na coletiva ontem da Receita Federal, né, que anualmente a Receita Federal faz uma coletiva onde ela larga as novidades para o imposto de renda do ano. Na verdade, para o imposto de renda desse ano agora, né, o que nós vamos entregar agora em maio, porque mudou o prazo, não é mais em abril, é agora em maio, certo? Relativo às operações que a gente fez em 2022. Ok? Isso é o que a gente vai entregar no imposto de renda agora. Dentre as mudanças, a primeira delas foi justamente a questão do prazo, né? Deixa de ser 30 de abril e passa a ser 31 de maio. Uma outra mudança significativa é que, em geral, a gente tem logo na coletiva a disponibilização do programa gerador da declaração. Não teremos, né? O programa gerador só vai ser disponibilizado em 15 de março. Por que isso? A Receita justifica que ela trouxe esse ano uma declaração pré-preenchida muito melhorada. Esse melhorada aí é termos da Receita Federal, não é meu, tá? Por conta disso, eles só terão esse processamento todo ok 15 de março. Então, a partir de 15 de março, sim, teremos o programa gerador. Por que que os Bitcoiners estão apavorados? Quem não me segue, inclusive lá no blog, aproveita para me seguir, porque lá no blog a gente vem soltando cada novidadezinha que a Receita Federal vem largando, a gente vem postando lá para vocês. Largamos até um passo a passo bem simplificado ali do que o contribuinte de cripto tem que fazer para fazer o seu imposto de renda. Mas assim, a gente foi publicando a questão da questão dos prazos, foi publicando a questão do início da entrega da declaração. Postei da coletiva ontem e até postei que conforme a coletiva, e ontem, nessa coletiva, eu não sou a vidente do TikTok, tá? Mas eu juro pelos meus filhos. Quando eu estava assistindo a coletiva, quem assistiu viu que a Receita Federal foi passando slides. E aí tinha um slide lá, onde ela dizia o que cruzava, né, o que ela trazia preenchido automaticamente até o ano anterior, né, que eram os dados que a gente já tinha cruzado, dados médicos, previdência, etc, né. Ali eu pensei ainda, disse, bah, daqui a pouco vai ter a IN 1888. Pumba! Veio o próximo slide e estava lá. Lá no slide, e eu quero deixar isso muito claro aqui, porque isso é uma informação importante, tá? Lá no slide estava escrito o seguinte: inclusão de criptoativos declarados pelas exchanges. E aí a gente falou muito sobre isso, porque isso aí pegou meio que o pessoal de susto, né? Tipo, o que vai ser informado? Num primeiro momento, o que a gente achou, inclusive, é os saldos que as nacionais informam, né? Em janeiro elas informam o saldo referente ao dezembro, né, do ano anterior, lá na IN de janeiro da Exchange, com relação ao saldo do usuário. Então, em tese, tu opera lá na Exchange A, no mercado nacional, lá em 31 de janeiro, ela vai informar o saldo que tu tinha em 31 de dezembro, lá nas dependências dela, ok? Isso foi o que deu a entender ontem e já por si só causou um tumulto. Eu ouvi horrores de pessoas falando, né, não opero mais na nacional, ainda bem que eu não tenho na nacional e aí sucessivamente.
Quando hoje eu acordei cedo e ao acordar cedo eu fui procurar a instrução normativa, que em geral é a coletiva, a instrução normativa, o programa e o perguntão. Então esse ano vai sair tudo, acho que meio atravessado, saiu ontem a coletiva, hoje a instrução, não sei quando sai o perguntão e o programa só sai em 15 de março. Então pode ser que tudo isso que a gente esteja falando aqui venha respondido no perguntão, como venha elucidado lá no programa. Eu, pelo que eu conheço da Receita Federal, e eu conheço há muito tempo o programa do Imposto de Renda e o site da Receita Federal, eu acho que tem esclarecimentos que a gente só vai ter com o programa funcionando mesmo, que é lá em 15 de março. Aí a gente vai lá para as modificações. Eu escrevi, tá? Enquanto eu tô falando com vocês aqui, já tem um artigo lá no blog, que é a instrução normativa 2134 de 27 de fevereiro de 2023. Já está lá o artigo comentado no blog. E lá no artigo comentado, a gente traz, tem várias questões importantes aqui alteradas, tá? Mas aqui nós vamos falar nesse vídeo aqui especificamente, olha que é uma papelada, mas é isso aqui mesmo. Da declaração de ajuste anual pré-preenchida. Gente, a declaração de ajuste anual pré-preenchida contém algumas informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos, dívidas e ônus reais e poderá ser obtida por meio da autenticação do portal Gov.br com identidade digital ouro ou prata, do contribuinte, etc, etc, etc. Gente, das informações relativas às operações realizadas com criptoativos a que se refere a instrução normativa RFB número 1888 de 13 de maio de 2019. Aí eu caí para trás. Não estamos falando do saldo das exchanges. Isso aqui é o que está escrito, tá, gente? Não quero dizer que depois isso não venha melhor elucidado. Mas assim, a diferença entre o que estava no slide ontem, deixa eu repetir, inclusão de criptoativos declarados pelas exchanges. Gente, ao meu ver, isso aqui significa que todas as ienes vão para dentro do imposto de renda. E quando a gente fala aqui das as informações relativas às operações, estamos falando de operações, não estamos falando de saldo, tá? Muito delicada aqui a questão de como a Receita Federal vai puxar esses dados para dentro do imposto de renda. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, nós aqui a gente faz cálculos de fato, inclusive a gente personaliza, eu canso de falar isso para vocês, que a gente personaliza cálculos, aqui não se faz bandejão, certo? E a gente calcula custos, a gente calcula ganhos, a gente faz todo esse, e a gente de fato gera a IN 1888 após tudo isso, né? Mas a gente sabe que no mercado todo aí, a maioria das pessoas faz IN a lá caramba. Vamos falar assim para ser educado. A lá caramba, né? Então, para não falar coisa pior. Então, assim, gente, o que será extraído para dentro do imposto de renda a partir da IN 1888? Ninguém sabe. Eu sei o que pode ser extraído daqueles clientes que eu montei e mesmo assim tenho que ver de que forma a Receita vai ler isso. Aí pergunto para vocês, vocês sabem o que de vocês será extraído? Ninguém sabe. Por quê? Primeiro, porque a Receita Federal não explicou isso direito aqui. Espero que saia melhor explicado. Segundo, que a gente tem uma briga antiga aí que as exchanges nacionais, elas não nos fornecem os dados que elas reportam sobre a nossa vida mesmo para a Receita Federal. Segundo, que a gente não sabe se estarão as ienes que a gente também reporta, certo? E aí a gente sabe, cada um sabe como é que faz a sua IN 1888. E, inclusive, eu já ouvi gente falando aí que faz pelo total. É uma calamidade. Hoje eu ouvi de um amigo querido, né, que é do mercado, inclusive professor lá do pós de blockchain também, no qual eu também leciono lá no pós de blockchain, né? E ele disse que estava apavorado e que admirava o meu jeito de encarar isso, né? Que eu estava sendo otimista. Não é questão de ser otimista.
A questão é, a gente não tem o que fazer. Quando a gente não tem o que fazer, a gente tem que aceitar que dói menos. Então, assim, nenhum de nós tem o poder de mudar a Receita Federal. O que a gente pode é melhorar a forma com que a Receita faz essa leitura. Então, assim, a gente pode, por diversas formas, né, ir ajudando, inclusive, a Receita Federal a melhorar essa análise de dados. Porque, ao meu ver, a gente tem aqui N problemas. Por exemplo, se for só da Nacional e isso vier com custo, que custo é esse? A Nacional não tem como calcular custo pra gente, tá, pessoal? Se tu opera em pelo menos 2 exchanges, ela não tem como calcular esse custo. Então, eu não sei que custo de aquisição vai vir nessa informação. Segundo, se não foi só a Nacional, se forem as nossas entregues também, a gente também tem a questão aí de que é uma mistureba das nossas com as das nacionais, né? E a Receita vai fazer esse cálculo, sei lá eu de que forma, vamos ter que cuidar muito isso no momento que sair o programa gerador. E a gente tem uma outra questão que eu diria que é muito importante, que é, gente, o aquece para o ano que vem. Até o fim do ano, a gente vai estar, ainda que sejam só as nacionais, por força da regulamentação, todas as corretoras que operam no país vão ter um CNPJ, uma autorização de funcionamento no Brasil, certo? Então, todas vão entregar IN 1888. Me leva a crer que isso é um aquece para o ano que vem, todo mundo ter todas as informações lá dentro, o que não nos deixa a opção senão a de declarar. E aí eu volto a bater naquela mesma tecla que eu bato sempre, que uma coisa é a história que a gente conta, né? E outra coisa é alguém ir lá e contar essa história pra gente. E o que me assusta, a única coisa que me assusta nessa questão da IN é que nem sempre as pessoas contam a história na IN de forma correta. Então, baseado naquilo que é entregue na IN 1888, é que a Receita Federal vai contar essa história lá no teu imposto de renda. E se a Receita vai ou não cruzar isso, pela minha experiência com a Receita Federal, ela vai cruzar sim. Por que ela vai cruzar? A gente tem o pré-preenchimento, por exemplo, das despesas médicas. Até o ano passado, né? Quem teve despesa médica ano passado, quem pagou previdência privada, etc., pode ver que foi com pendência até o final da declaração, que foi até onde a Receita estava ainda cruzando dados de um com o outro. Então, assim, tudo aquilo que a gente informa para a Receita Federal tem uma contraparte. Se existe uma contraparte, esses dados vão ser cruzados. Então, imagina o seguinte, uma exchange informou o teu saldo lá, um saldo de 500 mil reais na exchange, e tu não informaste nada. Tu tem alguma dúvida que o teu CPF vai ser trancado? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Se tu tem uma dúvida ainda com relação a isso, se tiver alguma dúvida, tu ainda acredita em Papai Noel. Eu não tenho dúvida alguma. E tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui para acabar, porque depois a gente vai falar nisso de novo quando a gente tiver mais informações, tá? Então esse vídeo ele não soluciona coisa nenhuma. Ele traz a problemática do que vai acontecer. Solução, de fato, a gente não tem enquanto não sair de fato a forma como isso vai ser levado lá para a declaração. Daqui a pouco a gente está falando aqui e a Receita vai levar só quantidade de criptoativo. Ainda assim, eu vou te dizer que é uma quantidade questionável, ok? Mas vamos aguardar para ver. Mas veja bem. A gente não sabe o que isso vai gerar, mas a gente sabe que isso vai gerar uma malha cripto gigantesca, certo? Se não agora, no ano que vem, certamente. Eu acho que ainda já agora, até porque é o primeiro ano, talvez a própria Receita Federal esteja achando que é questão de cruzar uma coisa com a outra, e era isso. E a gente sabe que não é. Então, assim, muita calma nesse momento, sem desespero, vamos aguardar as próximas informações. Aproveita esse momento e me acompanha em todas as nossas redes sociais, que é para tu poder acompanhar a evolução desse assunto. Certamente o Declarando Bitcoin vai estar em cima da Receita Federal, chateando, aborrecendo, perguntando todos os dias até que a gente obtenha uma resposta certa.
do o que será feito, de que forma isso será feito, de que forma isso será alimentado. Se vocês já podem ir cobrando na exchange de vocês, eu acho que sim, eu cobraria. Como, aliás, eu sempre cobrei. Acho que as exchanges têm sim que nos dar essa informação. Acho o fim da picada que ela não nos dê essa informação. Gente, isso para mim é de longe a informação, a mudança mais importante que temos no imposto de renda esse ano, que é incorporar a IN 1888 de forma automatizada dentro da declaração de imposto de renda. Aquilo que eu me esqueci, eu ia falar a gente sempre soube que a IN ia ser usado em algum momento para isso, certo? Na verdade, esse momento chegou. Isso é o momento aquele que, na verdade, a gente esperava desde 2019. Como a gente esperava esse momento, né? É isso que eu digo que é o aceita que dói menos. A gente já chorou a IN 1888 lá em 2019. Então, de lá para cá, era tipo, em algum momento vai acontecer, esse momento chegou, aconteceu, vamos lidar com isso. Essa é a conta que a gente tem que fazer, ok? Segue aí que a gente vai seguir atualizando vocês com relação a esse assunto, beleza? Beijo grande e até a próxima semana. Espero que com alguma coisa mais consistente.